Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo do Cruzeiro contra o Mirassol, né? Ontem acabou o Cruzeiro empatando por uma sorte, assim, né? Porque não mereceu a vitória, mereceu, né, a derrota e, assim, não vem jogando bem, né, desde esse início de ano, assim, com o Tite. Então, assim, cometendo os mesmos erros, a gente não vê melhor, a gente não vê um time organizado, um time com um estilo, né, com alguma coisa, assim, sabendo o que faz com a bola. Parece que é todo mundo tentando fazer alguma coisa sem, né, não tem uma coisa definida. Em relação ao jogo, né, tomou um vareio, né, do Mirassol, assim, tanto que, né, igual eu falei, não mereceu a vitória, era pra ter tomado uns 3, 4, mas acabou um sendo, né, anulado, um gol do Mirassol, e depois acabou não conseguindo fazer gol, assim, né, mas o Cruzeiro, né, o Mirassol poderia ter saído com a vitória. É, a mesma tônica de todos os jogos, né? O Cruzeiro ainda conseguiu um gol com o Wanderson, né? Que eu acho que ninguém imaginaria. Mas mesmo assim, pelo que eu tava acompanhando, a torcida não tava, né, mesmo com um gol, assim, né, acreditando que não, foi só um gol fora da curva, que ele não, né, não, a torcida não tá confiante no Wanderson, né? E teria outras opções que o Tite poderia ter colocado, sim, né? Como tinha o Japa, o Kenji, né? Que acabou no final saindo lesionado, né? Hoje saiu que não foi uma lesão, foi um torce, até, né? Mas acho que não foi tão sério igual a gente imaginou, né? E acabou também, além dele, né? O Sinisterra, né? Sentindo na posterior da coxa, então, né, por causa do Sinisterra bem complicado, assim, né, parece que não consegue ter um ritmo, né, mas aí é acompanhar tanto, né, o Kenji quanto o Sinisterra. Outra questão em relação, igual eu falei, né, não precisava ter entrado com o Wanderson, não entrou com a Rui porque ele acabou sentindo, né, questão de jogos, quantidade de jogos, né, então o Arrui não deveria ter colocado mesmo, né? Mas eu acho que não colocou, principalmente por uma planejamento errado, né? E até vou entrar na questão da coletiva, né? Que o Samuel até faz uma pergunta em relação a isso, né? E meio que o Tite responde, né? O Samuel toca na ferida dessa questão, né? De que se o planejamento foi errado, qual que é o principal, se tá jogando com os titulares, né, todos os titulares no Brasileiro, porque no Mineiro e no Brasileiro, porque o Mineiro é assim, né, e o Tite cita que o Mineiro é obrigação, então teve uma falta de organização, sim, né, porque era para estar numa situação mais tranquila, assim, no Mineiro, né, porque poderia ter poupado os jogadores e não estar na situação, né, vamos dizer assim, né, ter levado os jogadores a jogar mais jogos do que necessário nesse início. Então, em relação ao jogo em si, é isso mesmo, né, o Cruzeiro, assim, com às vezes dificuldades, o jogo, né, que ganhou do América foi foi um jogo fora da curva mesmo, foi mais assim, né, o América não conseguiu fazer o gol, assim, acho que por ter tomado, acho que a questão do jogo contra a América foi que tomou o gol muito cedo. Então isso não acabou condicionando o jogo, né? E já nesse jogo, né, contra o Mirassol, o Cruzeiro faz o gol e é aquela mesma coisa, morre no segundo tempo, não consegue manter esse equilíbrio. Não sei se tem questão de psicólogo para ajudar e tal, né? Mas é um time que não tem conseguido, né, manter as vitórias. Igual eu falei, contra o Atlético também começa vencendo e toma virada, contra o Mirassol toma virada e até consegue um empate mesmo, igual eu falei, sem merecer, mas consegue, mas mesmo assim, você vê que o psicológico, né, o time
se desfaz tudo quando leva um gol, ou quando faz um gol, né? E não dá pra entender, assim, né? Você sabe que o time vai levar faz um gol, mas você fala, não, é só esperar que ainda vai tomar algum, né? E aí depois, quando tomou ontem, todo mundo comentando assim, não, o Cruzeiro ainda vai levar a virada, e levou, mas como diferente, ainda pelo menos né, levou o empate que não mereceu. Outra coisa que tem pegado muito, assim, em relação ao Tite foi saiu, né, viralizou a questão de na parada para hidratação o Tite atrás sem conversar com os jogadores e o filho dele que conversando, mostrando nitidamente quem tá é, vamos dizer assim, comandando, né, o time, e o técnico é o Tite, não é o filho dele, né? A gente contratou o Tite, não foi o filho. Então, acho que vem de um acúmulo de questões do Tite, essa questão com o filho, que a gente não sabe, né, quem é o técnico mesmo. Já vem de duas situações que comprovam isso, né? A outra é a briga dos dois, né? E discussão. É, esse jogo também que o Tite ficou atrás, sem falar com os jogadores, e os resultados muito ruins, assim, não, nem é questão dos resultados, mas a forma que tá jogando piora a cada dia, né? Você vê que não é um time que tem organização, que tem um estilo de jogo que é só chutão, é só tentar no gol de qualquer forma, não tem uma forma. Essa questão de jogar em blocos tem ficado uma avenida no Cruzeiro, né? Assim, tanto que o Botafogo, né? A gente viu como que acabou conseguindo fazer aqueles 4 gols, né? Assim, porque fica uma avenida. Não me parece que ele não tá conseguindo, né? Pra mim já deu, assim, do Tite no Cruzeiro. Não tá conseguindo implementar o que pensa no Cruzeiro. E eu acho que nem... Além disso, já veio com essa questão, assim... Até no início, antes dos jogos, ainda tinha aquela questão, não, eu acho que pode, assim, Tite fazer um trabalho, né, legal, para adaptar só as coisas do jardim e tal, porque o Tite sempre foi um time, teve um time que leva poucos gols, e agora também não tá isso, né, na nossa vez, não é um time que não leva gol, não é um time de boas defesas, né, porque aquelas bolas do Fabrício e Bruno aí também, né, o que tá acontecendo, né, ele nem pula na bola nos gols. Então, tem essa questão de que ele não conseguiu implementar para os jogadores esse estilo de jogo dele, e não deu negócio. Desde o primeiro jogo, assim, eu já senti que a torcida meio não gostando do estilo de jogo, assim, né? Acho que a gente estava com um estilo de jogo bem acostumado já, né? Mesmo tendo sido por pouco tempo o Jardim, mas foi por um tempo que a torcida, né, voltando a falar, quando ela adapta a questão da torcida com o estilo de jogo, fica muito mais fácil para os jogadores, para a própria, né, parece que vira uma comunhão, né, com o Pesolano. Eu acho que aconteceu isso muito, né, você via que essa energia da torcida com os próprios jogadores, a torcida gostava do estilo de jogo, os jogadores estavam mostrando ali mesmo, teve algumas derrotas com o Pesolano, mas você, né, não viu crítica, assim, né, tinha algumas críticas, poderia ter pontuais, mas você vê torcendo para ele sair e tal, a gente entendia as derrotas, né, contra o ano passado também com o Jardim, né? Você viu que teve algumas derrotas, tal, mas você entendia, né? A gente estava assim muito feliz com essa questão, né? Eu acho que desse estilo de jogo pra frente, desse estilo de jogo, né? De sempre procurar o gol, tal, um estilo de jogo rápido, né? E esse estilo de jogo do Cruzeiro, do Tite não engrenou aqui, né? Parece que é só jogada pra frente e tal, né? E não engrenou. Agora é esperar para ver se, né, a diretoria, o Pedrinho, né, vai ter, porque né, eu acho que a maioria falando dessa questão de que não dá certo, tal, é só ficar com o Tite, é só adiar o irremediável, assim, né. É mais questão por quanto tempo vai demorar do que se ele vai continuar, na minha visão, né, quanto tempo, assim,
que ainda vai continuar, do que eu acho que não continua, é só adiar o irremediável. Temos o jogo no sábado já, né? E ainda tem essa questão, né? Será que ainda vai colocar os titulares, assim, que é provável, né, para ainda classificar nesse Mineiro, né? Que pra mim também, misericórdia, né? Priorizar Mineiro do que brasileiro, né? Uma coisa sem, né? Tem palavras, tem que priorizar o brasileiro, porque a gente tá, né? O Corinthians tá jogando hoje, tá ganhando, parece, e o Cruzeiro tá na última colocação, né? E tem Libertadores, tem Copa do Brasil e já me falam, né? O Tite levou o pessoal do departamento médico ali para a coletiva para falar sobre, assim, e falando que dessa questão de risco e tal, que não poupou, jogou nos dois campeonatos, você não tá conseguindo jogar nos dois campeonatos, né? Ainda tem Libertadores, Copa do Brasil e Bruno Spindle vai falar que tá fechado para contratações, que é esse o time que tem. Já dá para ver que não dá e dá com esse time para todas as competições, né? Parece que só a torcida, né, que tá percebendo essas questões. O Pedrinho, não sei o que tá acontecendo, né? Parece que não tá entendendo isso, né? E tem que corrigir a rota enquanto é tempo. A gente vai. Eu acho que a hora de corrigir a rota, né? A hora que o cavalo tá passando é agora, porque todo mundo tá percebendo que vai ter esses 15 dias, eu acho que 15 ou 20 dias de férias por causa do carnaval. O Cruzeiro só volta no dia 25, né, jogar contra o Corinthians e depois Flamengo, né? Então vai ser, né? Por isso que eu tô falando que eu acho que é a questão do se não demitir agora, vai ser demitido aqui no jogo com o Corinthians ou com o Flamengo. Então, agora demitindo, teria um tempo para esse novo treinador ainda trabalhar um pouco, né, nesses 15, 20 dias. Então, eu acho que no máximo, assim, teria que, né, esperar o jogo de sábado contra o RT, que aí eu nem sei o que esperar mais mesmo, porque parece que a diretoria ainda tá confiando no Tite, só segue, né, se acontecer o improvável que não se classificar pro Mineiro, que ele vai ser demitido, e a gente já vê que o trabalho não dá certo. Então, né, ver o que vai acontecer, né, nesse jogo de sábado e tal, e com essa questão do Tite, mas eu acho que não continuaria com ele e que a hora de mudança é agora. Gente, caiu aqui. A hora de mudar é agora, principalmente porque vai ter esses dias, né, por causa do carnaval e tal, então vai ter esse, vamos dizer assim, recesso, então teria um tempinho pra esse novo treinador, né, pelo menos treinar com jogadores um pouco mais, né. Então, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comentem também o que vocês acharam do jogo contra o Mirassol e quem vocês trariam para técnico. Acho que a maioria, assim, né, tem muita gente falando da questão do Jardim. Aí eu acho que teria que se pensar se ele estaria disposto, né, mas acho que principalmente pelo que o Samuel falou, o Tite caindo, né, é o que vai... É o primeiro telefone que vai tocar, mas não sabemos, né, se ele aceitaria, né, voltar. É esperar mesmo, né? Vamos ver o que nos reserva esses dias. Acho que sábado, né? Principalmente desse jogo de sábado. Não torço pro Cruzeiro perder, pro Tite sair, né? Mas a diretoria tem que abrir os olhos, né? Porque tá escancarado, né? Que não dá para manter o Tite. Eu já não tenho convicção de que esse trabalho dá certo. Assim, acho que já esgotou aonde poderia ir. Bom, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.